O céu noturno está cheio de milhões de estrelas. Cada uma dessas estrelas é um sol, e o nosso próprio Sol é apenas um entre bilhões em um vasto mar de galáxias. É difícil acreditar, mas mesmo esse majestoso espetáculo terá que chegar ao fim algum dia. Nosso Sol se extinguirá, mas o que acontecerá com todo o universo? Ele desaparecerá em uma explosão ou se desvanecerá até não restar nada? Acompanhe-nos enquanto buscamos respostas sobre o destino final de tudo. Exploraremos os mistérios da matéria escura, da energia escura e os enigmas dos buracos negros para entender o que realmente controla a história do universo. Como tudo terminará? Preparando o cenário localizado dentro do vasto cosmos. Nosso planeta Terra reside em um lugar que, à primeira vista, pode parecer modesto, mas que é profundamente especial ao ser observado mais de perto. Orbitando uma estrela que chamamos de Sol, a Terra é apenas um dos 8 planetas do Sistema Solar, que faz parte de uma galáxia muito maior conhecida como Via Láctea. Esta galáxia, com seus braços em espiral, contém centenas de bilhões de estrelas, muitas das quais provavelmente têm seus próprios sistemas planetários. A Via Láctea é apenas uma das incontáveis galáxias no universo, cada uma com seu próprio conjunto único de estrelas e planetas, flutuando na vastidão do espaço. O Sol, ao redor do qual giram a Terra e outros planetas, encontra-se em um dos braços espirais da Via Láctea, conhecido como o Braço de Órion. Está a cerca de 26 mil anos-luz do centro galáctico, um núcleo bulicioso de intensa atividade cósmica, onde reside um buraco negro supermassivo que influencia a dinâmica da galáxia com sua imensa força gravitacional. Apesar das incríveis distâncias envolvidas, a Via Láctea é apenas nosso bairro cósmico em um universo muito maior. Expandindo nossa visão além da nossa galáxia, encontramos dentro de um grupo local de galáxias que inclui não apenas a Via Láctea, mas também Andrômeda, nossa galáxia vizinha mais próxima, e cerca de 54 galáxias menores. Este grupo faz parte do superaglomerado de Virgem, que por sua vez é apenas uma pequena porção do superaglomerado Laniakea, uma estrutura colossal que se estende por mais de 500 milhões de anos-luz e que inclui centenas de milhares de galáxias. No fascinante experimento mental em que comprimimos os 13 bilhões e 800 milhões de anos de história do universo no espaço de um único ano, conhecido como calendário cósmico, nossa perspectiva de tempo sofre uma transformação dramática. Neste calendário, cada segundo representa cerca de 437 anos, permitindo-nos visualizar a vasta linha temporal do cosmos de uma maneira mais compreensível. O 1º de janeiro marca o Big Bang, o explosivo nascimento do universo, que coloca em marcha a saga cósmica, que leva ao momento presente, simbolizado à meia-noite do 31 de dezembro. À medida que o ano cósmico se desenrola, os primeiros meses são dominados pela formação de partículas e átomos fundamentais, com as primeiras estrelas acendendo-se na escuridão do universo em torno do final de janeiro. As galáxias começam a se formar em março, girando e agrupando-se na vasta dança cósmica que estrutura o universo. Nossa própria galáxia, a Via Láctea, toma forma em torno de maio, preparando o cenário para a eventual aparição do nosso sistema solar. A formação do sistema solar começa em agosto, com o Sol e seus planetas coalescendo a partir de uma nuvem de gás e poeira. A Terra se forma pouco depois, mas não é até setembro que esfria o suficiente para que se forme uma crosta estável e apareçam as primeiras formas de vida. Essas formas de vida iniciais são organismos simples e microscópicos, mas sua existência marca um marco significativo no calendário cósmico. Avancemos rapidamente até dezembro, e o ritmo dos eventos se acelera. A vida complexa começa a emergir e diversificar-se nos oceanos. No dia 17 de dezembro, aparecem as primeiras plantas terrestres, seguidas pelo domínio dos dinossauros, que reinam na paisagem até seu súbito desaparecimento em torno do dia 26 de dezembro. Isso abre caminho para que os mamíferos surjam e se diversifiquem, levando ao aparecimento dos primeiros hominídeos nos últimos momentos do dia 31 de dezembro. Toda a história da humanidade, desde o desenvolvimento da agricultura até a construção das pirâmides, do Renascimento até a Era Digital, se desenrola nos últimos segundos do ano cósmico. É uma perspectiva que destaca a brevidade da existência humana em contraste com a vasta e antiga extensão do universo. Curta pausa. A teoria do Big Bang se apresenta como uma explicação monumental para a origem do nosso universo.
propondo que tudo começou a partir de um ponto singular e infinitamente denso, há aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos. Essa explosão inicial colocou o universo em um curso expansivo que continua até hoje. A evidência que sustenta essa teoria é profunda e multifacetada, pintando um quadro dos primeiros momentos do universo e sua subsequente evolução. Uma das provas mais convincentes do Big Bang vem da observação da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Esta é a pós-luminosidade da explosão inicial, um tênue sussurro cósmico que preenche todo o universo. Descoberta por acaso em 1964 por Arno Penzias e Robert Wilson, a radiação cósmica de fundo é uma radiação de micro-ondas quase uniforme, que é detectável em todas as direções em que olhamos. Sua descoberta forneceu um impulso significativo para a teoria do Big Bang, porque era exatamente o que se esperaria se o universo tivesse começado em um estado quente e denso. A uniformidade da radiação de fundo, com pequenas variações ou ondulações, também oferece aos cientistas informações cruciais sobre a distribuição da matéria no universo primitivo, o que levou à formação de galáxias e outras grandes estruturas. Outro pilar que apoia a teoria do Big Bang é a observação da expansão do universo. Na década de 1920, Edwin Hubble fez a descoberta inovadora de que as galáxias estão se afastando de nós e que as galáxias mais distantes estão se movendo mais rápido. Essa observação, que pode ser comparada a pontos em um balão inflado que se afastam entre si, indica que o universo está se expandindo. A extrapolação lógica dessa observação é que, se o universo está se expandindo agora, deve ter sido menor e mais denso no passado, o que finalmente converge em um ponto singular de onde começou a se expandir. A abundância de elementos leves, especificamente hidrogênio, hélio e lítio, no universo também sustenta a teoria do Big Bang. As previsões baseadas na teoria sugerem que no universo primitivo, quente e denso, as condições eram propícias para a formação desses elementos leves nas proporções adequadas observadas hoje. O fato de que as abundâncias observadas desses elementos em todo o cosmos se alinhem de perto com as previsões teóricas da nucleossíntese do Big Bang fornece uma base empírica sólida para a teoria. Essas provas, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, a observação da expansão do universo e a abundância de elementos leves formam um caso coerente e convincente de que o Big Bang é a origem do nosso universo, o destino das estrelas. Embarcar em uma jornada através do ciclo de vida de uma estrela, particularmente uma semelhante ao nosso Sol, revela uma narrativa de transformação cósmica e evolução que se estende por bilhões de anos. Esta história começa nos berços frios e escuros do espaço conhecidos como nuvens moleculares, regiões densas cheias de gás e poeira. Dentro dessas nuvens, bolsas de gás acumulam-se gradualmente sob a implacável atração da gravidade, eventualmente atingindo densidades e temperaturas suficientes para acionar a fusão nuclear em seus núcleos. Este momento de ignição marca o nascimento de uma estrela, que entra no que é conhecido como a fase de sequência principal de sua vida. Durante este período de sequência principal, uma estrela como o Sol funde hidrogênio em hélio em seu núcleo, liberando enormes quantidades de energia. Esse processo, que para o nosso Sol durará cerca de 10 bilhões de anos, é notavelmente estável, equilibrando a atração gravitacional para o interior com a pressão para o exterior da fusão nuclear. A luz e o calor que nosso Sol tem fornecido por cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos, e continuará a fornecer por cerca de 5 bilhões de anos mais, sustentam a vida na Terra e governam os ritmos do nosso sistema planetário. À medida que a estrela esgota seu combustível de hidrogênio, a história toma um rumo dramático. O núcleo se contrai e aquece, enquanto as camadas exteriores se expandem e esfriam, transformando a estrela em uma gigante vermelha. Essa fase vê o diâmetro da estrela inchar até muitas vezes seu tamanho original. Se isso acontecesse com o Sol, Engel iria aos planetas interiores, incluindo a Terra. No coração da gigante vermelha, o hélio agora se torna o combustível, fundindo-se em elementos mais pesados como o carbono e o oxigênio. Para estrelas com uma massa comparável à do Sol, esta etapa leva à expulsão de suas camadas exteriores, criando uma nuvem de gás lindamente colorida conhecida como nebulosa planetária. O que resta é o núcleo, uma anã branca, um remanescente denso e tênue do tamanho da Terra, mas com uma massa próxima à do Sol. Esta anã branca esfriará e se desvanecerá gradualmente por trilhões de anos, terminando o ciclo de vida da estrela como um objeto frio, escuro e denso. Curta pausa.
À medida que nosso Sol empreende sua inevitável jornada para se tornar uma gigante vermelha, a transformação terá efeitos profundos e de longo alcance nos planetas do nosso sistema solar. Esta metamorfose, marcada pelo dramático aumento do tamanho do Sol e a diminuição de sua temperatura superficial, se desenrolará por bilhões de anos, mas seu impacto nos corpos planetários que orbitam o Sol será tanto marcado quanto variado. Os planetas interiores, incluindo Mercúrio e Vênus, enfrentarão as consequências mais imediatas e catastróficas. À medida que o Sol se expande, espera-se que engula completamente esses planetas, vaporizando-os efetivamente devido ao intenso calor e às forças gravitacionais em jogo. O destino da Terra, embora incerto, pende de um delicado equilíbrio. Ela pode escapar por pouco de ser tragada, mas ainda assim sofrerá um aquecimento extremo. Este intenso aumento de temperatura poderia despojar o planeta de sua atmosfera e evaporar seus oceanos, tornando-o inabitável e estéril. Marte, um pouco mais distante do Sol, também experimentará mudanças significativas. O aumento da luminosidade solar aquecerá a superfície marciana, o que poderia torná-la mais propícia para reter uma atmosfera e até para a água líquida em sua superfície mais uma vez. No entanto, esta seria uma fase temporária, já que a contínua evolução do Sol e a eventual perda de suas camadas exteriores levariam a uma diminuição na luminosidade solar e a um aumento na distância para os planetas restantes. Os gigantes gasosos exteriores, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, testemunharão um tipo diferente de transformação. O aumento da radiação solar poderia alterar suas atmosferas, possivelmente despojando algumas das camadas mais leves e mudando sua aparência e composição. Suas luas, muitas das quais são consideradas possíveis candidatas para abrigar vida, poderiam ver suas superfícies cobertas de gelo derreterem, levando a ambientes temporários de água líquida que poderiam sustentar vida por um breve período. À medida que o Sol perde massa durante sua fase de gigante vermelha, a atração gravitacional sobre seus planetas se enfraquecerá, fazendo com que suas órbitas se expandam e se afastem mais. Essa mudança poderia levar a modificações significativas na dinâmica do sistema solar, incluindo ressonâncias orbitais e a possível expulsão ou desestabilização de cometas e asteroides no cinturão de Kuiper e na nuvem de Oort, enviando-os em novas trajetórias através do sistema solar. Posteriormente, com o Sol reduzido a uma anã branca, os planetas restantes orbitarão uma estrela muito mais tênue e menos massiva. O sistema solar será um lugar vastamente diferente, com qualquer planeta sobrevivente recebendo apenas uma fração da luz e do calor que outrora teve. Este novo e mais frio sistema solar será um testemunho silencioso do vibrante passado do Sol. A morte de uma estrela semelhante ao Sol não é um fim, mas uma transformação assombrosa que dá origem a um dos fenômenos mais belos conhecidos pela astronomia, a nebulosa planetária. À medida que uma estrela esgota seu combustível nuclear e perde suas camadas exteriores, cria um impressionante espetáculo de luz e cor, uma obra-prima celestial que pode iluminar o cosmos por milhares de anos. Este processo, consequência da evolução da estrela além da fase de gigante vermelha, revela as intrincações dos ciclos de vida estelar e a criação de novas estruturas a partir dos restos da morte estelar. Quando uma estrela semelhante ao Sol entra nas etapas finais de sua vida, começa a perder suas camadas exteriores para o espaço, impulsionadas por intensos ventos estelares. O que resta no núcleo é uma anã branca, quente e densa, que emite uma forte radiação ultravioleta. Esta radiação ilumina o gás expulso, fazendo-o brilhar em um caleidoscópio de cores. As formas e padrões intrincados das nebulosas planetárias, que variam desde anéis, conchas e estruturas espirais até formas complexas e irregulares, são o resultado das interações entre o vento estelar, os campos magnéticos e o meio interestelar. O nome nebulosa planetária é um equívoco que vem de suas primeiras observações telescópicas como discos redondos e semelhantes a planetas, mas na verdade são vastas nuvens de gás ionizado que circundam os restos de estrelas moribundas. Cada nebulosa planetária é única, exibindo uma variedade de cores de acordo com os gases presentes e as temperaturas alcançadas. O hidrogênio e o oxigênio dão origem a vermelhos e verdes, enquanto o hélio, o nitrogênio e o enxofre podem adicionar azuis, violetas e amarelos à paleta celestial. A nebulosa da hélice, a nebulosa do anel e a nebulosa do olho de gato são apenas alguns exemplos das diversas e encantadoras formas que essas nebulosas podem tomar,
cada uma um testemunho dos complexos processos que operam nas profundezas dos interiores estelares. A formação de nebulosas planetárias marca uma fase crucial na reciclagem do material cósmico. Os elementos forjados nos núcleos das estrelas e expelidos para o espaço tornam-se os blocos de construção de novas estrelas, planetas e, possivelmente, da própria vida. Dessa forma, a morte de uma estrela enriquece o ambiente cósmico, contribuindo para o ciclo contínuo de nascimento e morte estelar que impulsiona a evolução do universo. As forças misteriosas. A matéria escura, uma substância misteriosa e invisível, desempenha um papel crucial no balé cósmico que molda o universo. Embora não emita luz e não possa ser vista diretamente com telescópios, a presença da matéria escura é inferida a partir de seus efeitos gravitacionais sobre a matéria visível, a radiação e a estrutura em grande escala do universo. A matéria escura constitui aproximadamente 27% do conteúdo de massa-energia do universo, superando em muito a matéria ordinária que forma estrelas, planetas e todos os seres vivos. O conceito de matéria escura surgiu a partir da observação de galáxias e aglomerados de galáxias que não se comportavam de acordo com as leis da gravidade como as entendíamos. Na década de 1930, o astrônomo Fritz Zwicky notou que as galáxias dentro dos aglomerados se moviam tão rápido que deveriam ter se dispersado se apenas a matéria visível as estivesse mantendo unidas. De maneira semelhante, na década de 1970, Vera Rubin e Kent Ford observaram que as estrelas nas bordas das galáxias orbitavam à mesma velocidade que as estrelas próximas ao centro, desafiando as expectativas de que suas velocidades diminuiriam com a distância desde o núcleo galáctico. Essas e outras observações sugeriram a presença de uma massa invisível que exerce uma força gravitacional adicional, levando à hipótese da matéria escura. A atração gravitacional da matéria escura é essencial para compreender a formação e evolução das estruturas cósmicas. No universo primitivo, as leves flutuações na densidade da matéria forneceram as sementes ao redor das quais as galáxias se formaram e cresceram. A matéria escura, com seu andaime invisível, amplificou essas irregularidades iniciais, atraindo a matéria ordinária através de sua atração gravitacional. Esse processo levou à formação de estrelas, galáxias e aglomerados de galáxias, esculpindo a vasta estrutura em forma de rede do universo. Embora a gravidade da matéria escura ajude a moldar o cosmos, sua interação com a expansão do universo oferece uma visão sobre a natureza do espaço em si. O universo tem se expandido desde o Big Bang, com as galáxias se afastando umas das outras com o tempo. A influência gravitacional da matéria escura trabalha contra essa expansão, retardando-a. No entanto, essa desaceleração é contrabalançada pela energia escura, uma força misteriosa que está impulsionando a expansão do universo a um ritmo acelerado. A interação entre a matéria escura e a energia escura é um tema central na cosmologia, à medida que os cientistas buscam entender como o universo pode se manter unido em grande escala enquanto se despedaça simultaneamente. A descoberta da energia escura surgiu das observações de supernovas distantes no final da década de 1990. Essas observações revelaram que o universo não estava apenas se expandindo, mas que a taxa de expansão estava acelerando. Essa aceleração foi inesperada. Segundo a compreensão convencional, a gravidade deveria estar retardando a expansão. A força responsável por essa aceleração, posteriormente denominada energia escura, sugeriu que a estrutura do universo está cheia de uma densidade de energia constante, que empurra o próprio espaço a se expandir. A natureza precisa da energia escura continua sendo um enigma. Uma teoria principal sugere que poderia ser uma propriedade do próprio espaço, descrita pela constante cosmológica de Albert Einstein, um termo que ele introduziu em suas equações da relatividade geral. Segundo essa ideia, o espaço vazio não está realmente vazio, mas tem sua própria energia. À medida que o universo se expande, forma-se novo espaço e com ele surge mais dessa energia, impulsionando ainda mais a expansão. Outra hipótese postula que a energia escura é um campo dinâmico, semelhante aos campos eletromagnéticos, que varia com o tempo e o espaço. Este conceito leva a modelos em que a força da energia escura pode mudar, influenciando a taxa de expansão cósmica de diferentes maneiras em diferentes momentos. No entanto, não foi encontrada evidência direta de tal campo, deixando sua existência no domínio da especulação teórica. O destino do universo, um tema de intensa especulação e estudo científico,
depende da batalha entre as forças de expansão e contração. Este cabo de guerra cósmico, influenciado pela energia escura, pela matéria escura e pelo conteúdo total de massa e energia do universo, conduz a vários desfechos possíveis para seu destino final. A questão de se o universo se expandirá para sempre ou eventualmente colapsará sobre si mesmo é central para nossa compreensão da cosmologia e da natureza do cosmos. As observações atuais e os modelos teóricos sugerem que o universo não apenas está se expandindo, mas está fazendo isso a uma taxa acelerada. Essa aceleração é atribuída à misteriosa força conhecida como energia escura, que parece dominar o conteúdo energético do universo. A força repulsiva da energia escura trabalha contra a atração gravitacional da matéria, incluindo a matéria escura que mantém as galáxias unidas. À medida que a energia escura impulsiona a expansão do universo, leva os cientistas à visão prevalecente de que o universo continuará se expandindo indefinidamente. Grandes finais. O cenário da morte térmica do universo, frequentemente considerado no contexto de seu destino final, é um conceito que depende dos princípios da termodinâmica, em particular a segunda lei, que estabelece que a entropia de um sistema isolado sempre aumentará com o tempo. Em escala cósmica, isso se traduz em um futuro onde o universo alcançou um estado de entropia máxima, um ponto em que toda a energia está uniformemente distribuída e não há gradientes que possam impulsionar processos que convertam energia em trabalho. Este estado é frequentemente descrito como o ato final do universo, marcando o cessar de toda a atividade astronômica e física em um cosmos frio, escuro e sem vida. Neste cenário, o universo continuaria se expandindo, impulsionado pela energia escura, espalhando a matéria e a energia cada vez mais finas na vastidão do espaço. Durante trilhões de anos, as estrelas esgotariam seu combustível nuclear, as galáxias deixariam de formar novas estrelas e os corpos celestes existentes colapsariam em buracos negros ou se desvaneceriam à medida que sua luz se dispersa no universo em expansão. À medida que os buracos negros evaporam lentamente através da radiação de Hawking, um processo mecânico quântico previsto por Stephen Hawking, o universo ficaria com uma sopa dispersa de partículas e radiação, uniformemente distribuída em um espaço em expansão constante. O cenário da morte térmica postula um universo em que todos os processos que aumentam a entropia seguiram seu curso, deixando para trás um estado de equilíbrio térmico. Neste equilíbrio, as temperaturas em todo o universo se aproximariam do zero absoluto, onde não seriam possíveis mais trocas de energia porque tudo estaria na mesma temperatura. A falta de diferenças de temperatura, e portanto, de fluxos de energia, significa que nenhum trabalho poderia ser realizado, e o universo se tornaria estático, sem mudanças e incapaz de sustentar qualquer forma de vida ou movimento. Esta representação do fim do universo baseia-se em nossa compreensão atual das leis físicas e na observada aceleração da expansão cósmica. Sugere um deslize lento e inexorável em direção a um estado uniforme, em vez de uma conclusão dramática. Embora possa parecer sombrio, a morte térmica do universo é um evento tão distante no futuro que desafia a compreensão humana do tempo, ocorrendo em escalas de tempo muitas ordens de magnitude mais longas do que a idade atual do universo. A teoria do grande rasgo apresenta um modelo dramático e catastrófico para o fim do universo, distinto do resfriamento gradual do cenário da morte térmica. Esta teoria depende do comportamento da energia escura, a força misteriosa que impulsiona a expansão acelerada do universo. Se a força repulsiva da energia escura aumentar com o tempo, ela poderia eventualmente superar as forças gravitacionais que mantêm unidas as galáxias, estrelas, planetas e até mesmo os átomos. O grande rasgo teoriza um fim onde a própria estrutura do universo se desfaz, levando a um universo que literalmente se despedaça. A premissa do grande rasgo baseia-se em uma forma particular de energia escura com uma densidade que cresce sem limites. Em tal universo, a taxa de expansão não só acelera, mas faz isso em um ritmo cada vez maior. Este cenário leva a um futuro onde, em certo ponto, a expansão se torna tão rápida e esmagadora que começa a superar todas as formas de forças gravitacionais e eletromagnéticas de união. Na linha do tempo que leva ao grande rasgo, as galáxias se separariam primeiro à medida que o espaço entre elas se expandisse mais rapidamente. Em seguida, as forças gravitacionais dentro das galáxias individuais se enfraqueceriam, causando sua desintegração. Os sistemas solares, incluindo o nosso, perderiam sua coesão em seguida.
com os planetas sendo lançados ao vazio escurecido à medida que os laços que os unem às suas estrelas se rompem. À medida que os últimos momentos se aproximam, as estrelas, os planetas e até mesmo as moléculas se desintegrariam, pois a força repulsiva da energia escura supera as forças que mantêm os átomos unidos. Nos momentos finais, os próprios átomos seriam desintegrados, e a própria estrutura do espaço-tempo sucumbiria à implacável expansão, deixando para trás um universo desprovido de qualquer estrutura, cheio de partículas isoladas, afastando-se umas das outras. O grande rasgo representa um dos vários desfechos especulativos, mas teoricamente plausíveis para o universo, dependendo da natureza precisa da energia escura. Se a força da energia escura aumentar com o tempo, então o grande rasgo se torna um cenário final possível. No entanto, se a energia escura permanecer constante, como no modelo da constante cosmológica proposto por Einstein, ou se sua força diminuir, o universo poderia seguir um caminho diferente, como uma expansão eterna ou um eventual colapso. O grande colapso é um cenário teórico para o fim do universo, no qual, em vez de se expandir indefinidamente, o cosmos reverte seu curso e começa a se contrair, colapsando finalmente sobre si mesmo. Este conceito fascinante e ao mesmo tempo esmagador deriva da ideia de que, se a densidade total de matéria e energia no universo for suficientemente alta para superar a expansão impulsionada pela energia escura, as forças gravitacionais finalmente prevalecerão, atraindo tudo de volta a um ponto singular de densidade infinita. Neste cenário, a grande expansão do universo, testemunhada desde o Big Bang, desacelera gradualmente à medida que a gravidade coletiva de toda a matéria cósmica e a matéria escura começa a deter a fuga para o exterior das galáxias. Uma vez que essa expansão se detém, começa a fase de contração. O processo não seria instantâneo, mas se desenrolaria por bilhões de anos, refletindo a expansão inicial do universo, mas ao contrário. À medida que a contração acelera, as galáxias começariam a se mover mais perto umas das outras. Isso marcaria uma mudança dramática em relação ao estado atual de deriva cósmica, levando a interações e colisões aumentadas entre galáxias. Essas fusões galácticas seriam eventos catastróficos, desencadeando explosões de formação estelar e alterando significativamente a estrutura das galáxias. Após a fusão das galáxias, os sistemas estelares começariam a colidir e se fundir, perturbando as órbitas planetárias e provocando um caos estelar generalizado. O céu noturno em qualquer planeta restante pareceria vastamente diferente, cheio de uma matriz muito mais densa de estrelas, e as condições nesses mundos se tornariam cada vez mais hostis a qualquer forma de vida. Nas etapas finais do grande colapso, a densidade e a temperatura do universo aumentariam enormemente à medida que as estrelas, os planetas e até mesmo os átomos se comprimem uns contra os outros. Esta fase poderia refletir condições semelhantes às do universo primitivo, mas ao contrário, culminando em uma singularidade onde toda a matéria e energia do universo se comprimem em um ponto infinitamente pequeno, possivelmente preparando o cenário para outro Big Bang, se o modelo cíclico do universo estiver correto. O conceito de um multiverso introduz uma reviravolta fascinante nas discussões sobre o destino do nosso universo, sugerindo que nosso cosmos poderia ser apenas um de um imenso número de universos dentro de um vasto multiverso. Cada universo dentro deste possível multiverso poderia ter suas próprias leis físicas, condições iniciais e, consequentemente, seu próprio destino único. Essa ideia não só expande o escopo da especulação cosmológica, como também oferece possibilidades alternativas que desafiam nossa compreensão do cosmos. Em um multiverso, o destino de qualquer universo individual, incluindo o nosso, poderia ser influenciado por fatores que estão completamente ausentes em outros universos. Por exemplo, embora nosso universo pareça estar em um caminho para uma expansão eterna, possivelmente levando a uma morte térmica ou um cenário de grande rasgo, outros universos poderiam ter diferentes equilíbrios de matéria, matéria escura e energia escura, levando a destinos como o grande colapso ou até cenários além da nossa imaginação científica atual. Um aspecto intrigante da teoria do multiverso é a ideia de universos bolha, onde cada universo é como uma bolha flutuando em um espaço de dimensões superiores. Essas bolhas poderiam colidir ocasionalmente ou serem criadas através de processos semelhantes à inflação cósmica, sugerindo que o nascimento e a morte de universos são eventos dentro de um contexto cósmico muito maior. Dentro deste quadro, o destino de qualquer universo individual poderia estar vinculado às interações com outros universos
ou poderia ser determinado pelas condições específicas de sua própria história inflacionária. O conceito do multiverso também permite a possibilidade de universos com constantes físicas e leis dramaticamente diferentes das nossas. Em alguns desses universos, as condições poderiam não permitir a formação de estrelas, galáxias ou vida como a conhecemos, enquanto em outros poderiam existir formas de complexidade e vida completamente diferentes. Esta variabilidade adiciona uma rica camada de complexidade à questão do destino de um universo, sugerindo que poderia haver tantos resultados quanto os universos no multiverso. O desconhecido. As estranhas e inintuitivas leis da mecânica quântica, que governam o comportamento das partículas nas menores escalas, também podem ter profundas implicações para o destino final do universo. A escura supera as forças que mantêm os átomos unidos. Nos momentos finais, os próprios átomos seriam desintegrados, e a própria estrutura do espaço-tempo sucumbiria à implacável expansão, deixando para trás um universo desprovido de qualquer estrutura, cheio de partículas isoladas, afastando-se umas das outras. O grande rasgo representa um dos vários desfechos especulativos, mas teoricamente plausíveis para o universo, dependendo da natureza precisa da energia escura. Se a força da energia escura aumentar com o tempo, então o grande rasgo se torna um cenário final possível. No entanto, se a energia escura permanecer constante, como no modelo da constante cosmológica proposto por Einstein, ou se sua força diminuir, o universo poderia seguir um caminho diferente, como uma expansão eterna ou um eventual colapso. O grande colapso é um cenário teórico para o fim do universo, no qual, em vez de se expandir indefinidamente, o cosmos reverte seu curso e começa a se contrair, colapsando finalmente sobre si mesmo. Este conceito fascinante e, ao mesmo tempo, esmagador deriva da ideia de que, se a densidade total de matéria e energia no universo for suficientemente alta para superar a expansão impulsionada pela energia escura, as forças gravitacionais finalmente prevalecerão, atraindo tudo de volta a um ponto singular de densidade infinita. Neste cenário, a grande expansão do universo, testemunhada desde o Big Bang, desacelera gradualmente à medida que a gravidade coletiva de toda a matéria cósmica e a matéria escura começa a deter a fuga para o exterior das galáxias. Uma vez que essa expansão se detém, começa a fase de contração. O processo não seria instantâneo, mas se desenrolaria por bilhões de anos, refletindo a expansão inicial do universo, mas ao contrário. Além disso, os princípios da mecânica quântica desafiam nossa compreensão do tempo e da causalidade, componentes centrais em qualquer discussão sobre o destino do universo. O entrelaçamento quântico, por exemplo, sugere conexões instantâneas entre partículas a qualquer distância, desafiando as ideias clássicas de causa e efeito. Isso poderia implicar um tecido cósmico mais interconectado, onde o destino do universo não é simplesmente uma progressão linear, mas envolve fenômenos não locais que poderiam acelerar ou alterar seu fim de maneiras que ainda não compreendemos completamente. A cosmologia quântica, um campo que tenta aplicar a mecânica quântica a todo o universo, oferece possibilidades como a criação quântica de universos a partir do nada, onde as flutuações quânticas em um espaço pré-existente ou vácuo quântico poderiam dar origem a novos universos. Isso abre discussões sobre universos cíclicos ou rebotantes, onde a morte de um universo poderia levar ao nascimento de outro, o que poderia influenciar a teoria do multiverso e nossa compreensão do lugar do nosso próprio universo dentro de um contexto cósmico mais amplo. A possibilidade de forças ou fenômenos imprevistos que poderiam influenciar significativamente o futuro do universo continua sendo uma perspectiva tentadora e humilde. Apesar dos incríveis avanços na compreensão do cosmos, desde as leis da gravidade que unem as galáxias até a mecânica quântica que governa as partículas subatômicas, grande parte do universo continua sendo misteriosa e inexplorada. A história da ciência está repleta de momentos em que a descoberta de novas forças ou fenômenos alterou radicalmente nossa compreensão, sugerindo que o futuro da pesquisa cosmológica poderia abrigar revelações semelhantes. O setor escuro, que abrange a matéria escura e a energia escura, exemplifica o tipo de desconhecidos que continuam a desafiar os cientistas. Essas entidades constituem a maior parte do conteúdo de massa e energia do universo, mas interagem com o universo observável de maneiras que não compreendemos completamente. A descoberta de uma nova propriedade desses componentes escuros ou de uma entidade escura completamente nova poderia mudar drasticamente nossas previsões para o destino do universo. Além disso, o próprio quadro teórico da física insinua a possibilidade de forças não descobertas.
Por exemplo, a busca por uma teoria de tudo, um quadro unificado que incorpore sem problemas a mecânica quântica com a relatividade geral, levou a propostas como a teoria das cordas e a gravidade quântica de laços. Essas teorias sugerem a existência de dimensões adicionais e partículas fundamentais que, em princípio, poderiam mediar forças ou fenômenos não considerados em nossos modelos atuais. As descobertas nesse campo poderiam introduzir novas dinâmicas na evolução cósmica, abrindo potencialmente caminhos para compreender o destino do universo que atualmente não podemos conceber. Outra via através da qual as forças desconhecidas poderiam se manifestar é através do estudo de anomalias cósmicas, observações que não se encaixam perfeitamente nos modelos existentes. Por exemplo, as discrepâncias nas velocidades observadas das galáxias dentro dos aglomerados galácticos e das estrelas exteriores em galáxias inicialmente insinuaram a presença de matéria escura. Anomalias semelhantes no futuro poderiam ser os arautos de novas forças ou componentes do cosmos. Os próprios inícios do universo e as condições que prevaleceram durante as primeiras frações de segundo após o Big Bang continuam sendo um mistério. Os fenômenos que ocorreram nessas escalas de energia ou nos primeiros estágios da inflação cósmica poderiam ter deixado impressões que ainda não interpretamos corretamente ou até mesmo detectamos. Esses restos do nascimento do universo poderiam conter as chaves para compreender forças ou fenômenos que moldaram a história cósmica e determinarão seu curso final. A ideia de que a humanidade poderia desempenhar um papel na moldagem do destino do universo entrelaça os domínios da cosmologia e a engenhosidade humana, convidando à especulação em grande escala. Embora a vastidão do cosmos e as forças que o governam diminuam os esforços humanos, o rápido avanço da tecnologia e nossa compreensão cada vez mais profunda do universo impulsionam uma reconsideração do impacto que seres inteligentes poderiam ter em escalas cósmicas. A capacidade da humanidade de compreender e manipular o ambiente transformou a Terra, e nossas incursões no espaço representam os primeiros pequenos passos em direção à influência sobre fenômenos cósmicos mais amplos. Propostas teóricas como a esfera de Dyson, uma megaconstrução hipotética projetada para aproveitar o poder de uma estrela, ilustram o potencial de civilizações avançadas para explorar a energia estelar diretamente. Embora atualmente fora do nosso alcance tecnológico, tais conceitos insinuam o potencial de seres inteligentes para alterar significativamente seus ambientes espaciais locais. Em uma nota mais especulativa, a busca por uma teoria unificada da física poderia desbloquear a capacidade de manipular forças e partículas fundamentais de maneiras que mal podemos imaginar. As realizações nesse campo poderiam algum dia permitir a estabilização de sistemas estelares, a engenharia de buracos negros ou até mesmo a criação de estruturas artificiais em escalas cósmicas. A possibilidade de prevenir catástrofes astronômicas locais, como os impactos de asteroides, ou de estender a vida útil das estrelas através da manipulação avançada de energia, poderia representar os primeiros passos em uma capacidade cada vez maior de moldar eventos cósmicos. O conceito de panspermia dirigida, onde a vida é intencionalmente espalhada para outros planetas ou sistemas estelares por uma civilização inteligente, poderia ver a humanidade se tornar um vetor para a propagação da vida em toda a galáxia. Desta forma, o fator humano poderia influenciar o desenvolvimento de outros mundos, possivelmente semeando novos caminhos evolutivos ou promovendo condições para o surgimento de outras espécies inteligentes. A sobrevivência e expansão a longo prazo da civilização humana no cosmos exigiria a superação de desafios significativos, incluindo os colocados pelas vastas distâncias entre as estrelas, os ambientes hostis do espaço e a necessidade de criar habitats sustentáveis além da Terra. Realizar tais feitos exigiria não apenas destreza tecnológica, mas também um profundo compromisso com a colaboração e a administração dos recursos cósmicos. Embora o impacto da humanidade no destino do universo possa parecer insignificante em comparação com sua imensa escala e forças, o potencial de crescimento em nossa compreensão e capacidades sugere que o papel da vida inteligente no cosmos não deve ser subestimado. Seja através da manipulação direta de fenômenos cósmicos, da propagação da vida ou da busca de conhecimento que redefina nossa relação com o universo, o fator humano introduz um elemento dinâmico na narrativa cósmica. Visualizando o fim último, o conceito de entropia, uma medida da desordem ou aleatoriedade em um sistema,
desempenha um papel fundamental na previsão do fim do universo. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, em qualquer sistema fechado, a entropia tende a aumentar com o tempo até atingir um máximo. Este princípio fundamental da física sugere que o universo, se considerado um sistema fechado, está se movendo gradualmente em direção a um estado de entropia máxima. Este inevitável aumento da entropia é frequentemente associado ao destino final do universo, levando a um cenário comumente conhecido como a vitória da entropia. Redefina nossa relação com o universo, o fator humano introduz um elemento dinâmico na narrativa cósmica, visualizando o fim último. O conceito de entropia, uma medida da desordem ou aleatoriedade em um sistema, desempenha um papel fundamental na previsão do fim do universo. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, em qualquer sistema fechado, a entropia tende a aumentar com o tempo até atingir um máximo. Este princípio fundamental da física sugere que o universo, se considerado um sistema fechado, está se movendo gradualmente em direção a um estado de entropia máxima. Este inevitável aumento da entropia é frequentemente associado ao destino final do universo, levando a um cenário comumente conhecido como a vitória da entropia. Em um universo governado pela máxima entropia, todas as distribuições de energia se tornariam perfeitamente uniformes e as diferenças de temperatura desapareceriam. Esta uniformidade significa que não se pode extrair trabalho de qualquer parte do universo porque o trabalho depende do movimento da energia desde áreas de alta concentração para baixa. Em tal estado, todos os processos que consomem energia, como a vida, o brilho das estrelas, a formação de planetas ou até mesmo a evaporação dos buracos negros, cessariam. O universo alcançaria uma condição conhecida como equilíbrio térmico, onde todos os pontos no espaço estão à mesma temperatura e não ocorrem mais mudanças. Visualizar um universo dominado pela entropia evoca uma imagem de quietude e uniformidade cósmica. O vibrante cosmos que observamos hoje, com suas galáxias, estrelas e planetas, seria substituído por uma extensão sem traços distintivos. As estrelas teriam esgotado seu combustível nuclear, as galáxias não formariam mais novas estrelas, e os buracos negros, os últimos bastiões da ordem gravitacional, teriam evaporado através da emissão de radiação de Hawking. O que resta seria uma sopa diluída de partículas e radiação, espalhadas em um espaço em constante expansão, sem gradientes que impulsionem o movimento ou formem estruturas. À medida que o universo avança inexoravelmente em direção ao seu ato final, os últimos buracos negros se erguem como monumentos às épocas anteriores, mais turbulentas, do cosmos. Esses colossos gravitacionais, os restos de estrelas colapsadas e os motores nos centros das galáxias, sofrerão uma transformação lenta, mas inevitável, que terá profundas implicações para o jogo final do universo. A chave para entender seu destino reside em um processo conhecido como radiação de Hawking, uma previsão teórica do físico Stephen Hawking, que sugere que os buracos negros não são completamente negros, mas emitem radiação devido a efeitos quânticos perto de seus horizontes de eventos. A radiação de Hawking resulta da criação de pares de partículas-antipartículas no vácuo perto do horizonte de eventos do buraco negro. Ocasionalmente, uma partícula cai no buraco negro enquanto a outra escapa, levando a que o buraco negro perca massa com o tempo. Este processo é extremamente lento para buracos negros grandes, levando muitas ordens de magnitude mais que a idade atual do universo para ter um efeito notável. No entanto, à medida que o universo envelhece e se expande, esses últimos buracos negros se tornarão os principais atores no cenário cósmico, evaporando gradualmente sua massa na forma de radiação de Hawking. A evaporação dos últimos buracos negros marca um marco significativo na jornada do universo em direção à máxima entropia e ao equilíbrio térmico. À medida que emitem radiação de Hawking, não só perdem massa, mas também liberam energia de volta ao universo. No entanto, essa energia será distribuída em um cosmos cada vez mais escasso, contribuindo para o resfriamento geral e a diluição da densidade de energia no espaço. Uma vez que o último buraco negro se evapore, um processo que poderia levar até 10, elevado a 100 anos, um intervalo de tempo muito distante da compreensão humana, o universo ficará sem concentrações significativas de massa, ou energia, capazes de formar novos corpos celestes, ou impulsionar fenômenos cósmicos. O significado da evaporação dos últimos buracos negros vai além de seu papel como marcos cósmicos. Simboliza a transição do universo para um estado em que não existem mais estruturas em grande escala, e tudo o que resta são fótons de baixa energia
elétrons, neutrinos e possivelmente partículas de matéria escura, povoando de forma dispersa um espaço em constante expansão. Este estado representa a realização final da vitória da entropia, um universo onde toda a energia disponível foi gasta e nenhum trabalho pode ser realizado. No futuro distante, à medida que o universo envelhece e evolui em direção a um estado de máxima entropia, as condições para a vida como a conhecemos se tornarão cada vez mais desafiadoras. As especulações teóricas sobre a sobrevivência em um universo degenerado, onde as estrelas se extinguiram e os buracos negros evaporaram, pintam um quadro de adaptação extrema e engenhosidade. Se alguma forma de vida ou consciência sobreviver neste futuro distante, precisará se adaptar às duras condições de um universo moribundo, de maneiras que esticam os limites de nossa compreensão atual da biologia, da física e da engenharia. Em tal universo, as fontes tradicionais de energia, como a luz solar ou as reações químicas, seriam escassas ou inexistentes. Uma estratégia concebível para a sobrevivência seria aproveitar as fontes de energia mais fundamentais e onipresentes disponíveis. Por exemplo, as civilizações poderiam explorar a energia da radiação de Hawking, emitida pelos buracos negros em evaporação, embora isso exigisse avanços tecnológicos muito além de qualquer coisa atualmente imaginável. Outra estratégia especulativa poderia envolver a conversão direta de massa em energia. À medida que a matéria se dilui cada vez mais no universo em expansão, extrair energia utilizável das partículas escassas e da radiação poderia ser uma forma de sustentar a vida. Isso poderia envolver formas avançadas de manipulação da matéria ou até mesmo mecanismos de extração de energia em nível quântico, permitindo o uso direto da energia das partículas subatômicas. A sobrevivência em um universo degenerado também poderia exigir mudanças radicais nas próprias formas de vida, possivelmente através da bioengenharia ou do desenvolvimento de vida pós-biológica. A vida poderia tomar a forma de entidades altamente eficientes e de baixo consumo de energia, capazes de operar em ambientes com recursos mínimos. Essas entidades poderiam ser projetadas para hibernar durante longos períodos, despertando apenas quando as condições energéticas fossem favoráveis, ou poderiam existir em um estado de atividade metabólica reduzida, estendendo sua vida útil operacional por eons. Além disso, dada a solidão imposta pelas vastas distâncias entre as fontes de energia restantes, qualquer entidade sobrevivente provavelmente precisaria ser altamente autônoma, com a capacidade de se reparar, replicar e evoluir sem intervenção externa. Isso poderia levar a formas de vida ou consciência que são fundamentalmente diferentes de qualquer coisa que conhecemos, possivelmente baseadas em substratos completamente novos, como estruturas de computação quântica que podem operar em níveis mínimos de energia. A comunicação e a viagem representariam desafios significativos em um universo degenerado, o que poderia levar as entidades sobreviventes a desenvolver formas altamente avançadas de armazenamento e transmissão de informação que possam suportar a longa noite cósmica. A informação poderia se tornar a moeda principal de troca, sendo a preservação e transmissão do conhecimento vitais para qualquer forma de sociedade que persista. Em um universo que avança em direção ao seu destino final, seja através da morte térmica, do grande rasgo ou outro cenário, nossa compreensão do tempo e da causalidade, componentes fundamentais que sustentam nossa experiência da realidade, poderia ser profundamente desafiada e alterada. A flecha do tempo, uma expressão metafórica usada para descrever a direção unidirecional ou a simetria do tempo, está intimamente ligada à segunda lei da termodinâmica, que postula que a entropia dentro de um sistema fechado não diminuirá com o tempo. À medida que o universo evolui para um estado de entropia máxima, o próprio tecido do tempo e da causalidade poderia apresentar nuances que não são consideradas em nossa compreensão atual. No futuro distante, à medida que o universo se aproxima de um estado de equilíbrio térmico no cenário da morte térmica, a falta de eventos distinguíveis poderia fazer com que o fluxo do tempo pareça parar de uma certa perspectiva. Sem mudanças nos estados de energia que marcam a passagem do tempo, as entidades dentro de tal universo poderiam não experimentar o tempo de forma significativa. Isso levanta questões filosóficas sobre a natureza do tempo. Ele é uma parte fundamental do universo ou é uma propriedade emergente que depende da existência de mudanças e causalidade? O conceito de causalidade, a relação entre causa e efeito, também poderia ser reexaminado em um universo que se aproxima do seu fim.
A mecânica quântica já desafia as noções clássicas de causalidade com fenômenos como o entrelaçamento, onde as partículas podem influenciar-se instantaneamente entre si, independentemente da distância, desafiando o fluxo convencional do tempo. À medida que exploramos o destino do universo, poderíamos descobrir que o tecido do espaço-tempo e as regras que governam a causalidade em escalas cosmológicas introduzem novas paradoxas e possibilidades que vão além da nossa compreensão atual da mecânica quântica. Além disso, se teorias especulativas como o modelo cíclico do universo, onde o universo passa por uma série infinita de expansões e contrações, ou a existência de um multiverso forem corretas, nossa percepção do tempo como uma progressão linear desde um início singular até um fim singular poderia ser muito simplista. Em tais cenários, o tempo poderia ser melhor conceituado como uma paisagem mais complexa, talvez até multidimensional, onde a causalidade opera de maneiras que não são imediatamente intuitivas para a nossa forma atual de pensar. Essas considerações sugerem que, à medida que o universo evolui, as entidades dentro dele, assumindo que possam sobreviver às duras condições do futuro distante, podem desenvolver novos frameworks para compreender e experimentar o tempo e a causalidade. Esses frameworks poderiam levar em conta as condições físicas alteradas de um universo de entropia máxima ou incorporar ideias da mecânica quântica e da física teórica que desafiam nossos paradigmas atuais. Além do fim, as flutuações quânticas, as mudanças temporárias na energia que ocorrem em um vazio aparentemente vazio, representam uma pedra angular da mecânica quântica, revelando a inerente imprevisibilidade e atividade do vazio quântico. No contexto de um universo morto, uma extensão que se aproxima ou atingiu a entropia máxima, desprovido de estrelas e galáxias, e se aproximando do frio absoluto, essas flutuações poderiam continuar ocorrendo. Intrigantemente, alguns físicos teóricos especulam que, sob as condições certas, as flutuações quânticas poderiam dar origem a novos universos, sugerindo uma possível natureza cíclica dos eventos cósmicos, em um universo que atingiu seu estado final, onde a matéria é diluída e a energia está uniformemente distribuída. O tecido do espaço-tempo poderia continuar a experimentar essas flutuações quânticas. Essas flutuações poderiam, em princípio, levar à formação de partículas virtuais de baixa energia, um fenômeno observado em ambientes de laboratório. Estendendo esse conceito, é concebível que, sob condições extremamente raras e específicas, uma flutuação quântica pudesse produzir uma concentração de energia localizada suficientemente densa para desencadear um novo Big Bang, dando origem a um novo universo dentro do antigo. Essa noção se vincula à ideia do multiverso, onde nosso universo é apenas um dos muitos universos potenciais, cada um com suas próprias leis físicas e constantes, engendrados a partir da espuma quântica do multiverso maior. Tal processo implicaria uma natureza cíclica, ou pelo menos contínua, dos eventos cósmicos, onde a morte de um universo prepara o cenário para o nascimento de outro. As implicações de tal cenário são profundas, desafiando nossa compreensão do tempo, da causalidade e da própria natureza da existência. Se as flutuações quânticas podem, de fato, gerar novos universos, isso sugere que o cosmos está se rejuvenescendo eternamente, com ciclos de nascimento, evolução e morte seguidos de um renascimento. Esse modelo cíclico contrasta com a progressão linear tradicionalmente concebida na cosmologia, que vai do Big Bang até a morte térmica. As singularidades dentro dos buracos negros, pontos de densidade infinita onde as leis da física como as conhecemos se rompem, fascinaram os físicos e cosmólogos por muito tempo. Uma hipótese tentadora propõe que essas singularidades podem não marcar simplesmente o final da jornada da matéria dentro do nosso universo, mas também podem servir como sementes para o nascimento de novos universos. Essa ideia sugere uma conexão profunda entre o final de uma era cósmica e o começo de outra, tecendo uma tapeçaria de criação de universos que liga o ciclo de vida dos buracos negros à gênese de cosmos completamente novos. No coração de um buraco negro, a matéria colapsa em um ponto de densidade infinita e volume zero, criando o que é conhecido como uma singularidade. As condições nessas singularidades estão além da nossa compreensão atual da física, envolvendo potencialmente uma união da relatividade geral, que descreve a gravidade em escala cósmica, e a mecânica quântica, que explica o comportamento das partículas nas menores escalas. Algumas teorias, como o conceito de gravidade quântica, tentam descrever essas condições, sugerindo que a gravidade extrema de uma singularidade poderia romper o tecido do espaço-tempo em si.
Essa ruptura poderia teoricamente criar uma ponte ou buraco de minhoca para outra região do espaço-tempo, dando origem a um novo universo que se expande em sua própria dimensão, separado do nosso. O novo universo não necessariamente herdaria as leis físicas ou constantes de seu universo progenitor, permitindo a possibilidade de cosmos diversos, com propriedades e potencial para a complexidade vastamente diferentes. As implicações de que os buracos negros servem como sementes para novos universos são profundas. Desafia nossa compreensão da causalidade, pois o nascimento de um novo universo a partir de uma singularidade em um buraco negro significaria que o fim de um mundo está intrinsecamente vinculado ao começo de outro. Este processo cíclico poderia fornecer um mecanismo para o multiverso, onde cada buraco negro em nosso universo tem o potencial de engendrar um novo universo, levando a um conjunto em constante crescimento de universos. Esse conceito reconfigura nossa percepção dos buracos negros, que passam de serem pontos finais cósmicos a portas de renascimento cósmico. Sugere que dentro de cada buraco negro não reside apenas o fim de certos caminhos no espaço-tempo, mas também o potencial para novos começos. Essa perspectiva se alinha com a visão mais ampla na cosmologia moderna de que o universo é uma entidade dinâmica e em constante evolução, com processos em ambas as escalas maiores e menores, contribuindo para o ciclo de vida cósmico. Se a teoria do multiverso estiver correta, postulando a existência de inúmeros universos além do nosso, cada um com leis físicas e constantes potencialmente diferentes, abre questões profundas sobre a natureza da consciência, da informação e sua persistência além da vida útil de um único universo. A intrigante possibilidade de que a consciência ou a informação possam escapar de um universo moribundo e encontrar refúgio em outro universo toca as interseções da cosmologia, da mecânica quântica e das teorias da mente e da informação. O fundamento dessa jornada especulativa reside em compreender os mecanismos através dos quais tal transferência poderia ocorrer. Um caminho teórico envolve o entrelaçamento quântico, um fenômeno onde as partículas se entrelaçam de tal forma que o estado de uma, não importa quão distantes estejam, influencia instantaneamente o estado da outra. Estendendo esse conceito, alguns teóricos sugerem que, se cada bit de informação em nosso universo, incluindo os estados que compõem a consciência, pudesse ser entrelaçado com partículas em outro universo, então, em princípio, a transferência de informação poderia não ser limitada pela morte do universo progenitor. Outro mecanismo potencial é através das singularidades dos buracos negros, que são teoricamente propostas para atuar como pontes ou buracos de minhoca para outros universos dentro do multiverso. Se a consciência ou a informação pudesse ser codificada de uma forma que sobrevivesse à viagem através de uma singularidade, isso poderia representar outra via de escape de um universo que enfrenta sua extinção. Para que a própria consciência faça tal salto, precisaríamos de uma expansão radical de nossa compreensão da consciência como algo não apenas um produto da atividade cerebral, mas como algo que pode existir independentemente do substrato biológico. Esse conceito se inclina fortemente para o reino da consciência digital ou da carga mental, onde a consciência de uma pessoa poderia ser replicada em uma plataforma não biológica capaz de sobreviver às condições extremas da viagem interuniversal. No entanto, cada um desses caminhos especulativos enfrenta desafios científicos e filosóficos significativos. O entrelaçamento quântico, embora experimentalmente verificado, atualmente não oferece um meio de transmitir informação de forma que possa abranger a consciência. Da mesma forma, a natureza das singularidades e dos buracos de minhoca e sua capacidade de se conectar a outros universos continua sendo puramente teórica, limitada por nossa compreensão da gravidade quântica. O conceito de transferir a consciência pressupõe que ela possa ser completamente compreendida e replicada fora de seu contexto biológico, uma proposição que levanta profundas questões sobre a natureza da identidade, do eu e da continuidade da experiência. À medida que o universo se aproxima do seu destino final, os princípios da mecânica quântica e da conservação da informação desempenham papéis fundamentais na formação de teorias sobre os últimos momentos do universo e a possibilidade de um renascimento posterior. A conservação da informação, um princípio profundamente arraigado na teoria quântica, postula que a informação, definida no sentido mais amplo, abrangendo todos os estados possíveis de um sistema, não pode ser destruída, embora possa ser transformada.
Este princípio introduz profundas implicações para o fim do universo e a noção de ciclicidade ou renascimento nos modelos cosmológicos. No centro dessas discussões está o conceito do paradoxo da informação dos buracos negros, que questiona o que acontece com a informação que cai em um buraco negro. A revelação de Stephen Hawking de que os buracos negros emitem radiação de Hawking, e podem eventualmente evaporar, desafiou a ideia de que a informação que entra em um buraco negro se perde para sempre. Se os buracos negros evaporam, sem deixar rastro, surge a pergunta: para onde vai a informação? O princípio da conservação da informação sugere que deve ser preservada de alguma forma, possivelmente codificada na própria radiação de Hawking. Este debate impulsionou pesquisas mais profundas sobre a natureza da informação em nível quântico e suas implicações para o universo. Uma teoria postula que o fim do universo poderia ver toda a sua informação codificada em uma superfície bidimensional em sua fronteira, aderindo ao princípio holográfico, que sugere que a totalidade de um volume de espaço pode ser descrita pela informação em sua fronteira. Este modelo poderia implicar que, à medida que o universo se aproxima de sua extinção, toda a informação sobre sua história, estrutura e conteúdos, talvez até mesmo as sementes da consciência ou da vida, poderia ser preservada nesta fronteira cósmica. Esta informação conservada poderia, em teoria, fornecer o plano para um renascimento ou regeneração do cosmos. Se o universo segue um processo cíclico, como em modelos que propõem uma série de Big Bangs e Big Crunches, a informação conservada ao final de um ciclo cósmico poderia influenciar as condições iniciais do próximo. Em tal cenário, o renascimento do universo não seria uma tábula rasa, mas carregaria impressões ou ecos de sua encarnação anterior, guiado pelas leis fundamentais da mecânica quântica e da conservação da informação. Os avanços na compreensão da gravidade quântica, uma teoria que busca reconciliar a relatividade geral com a mecânica quântica, poderiam revelar mecanismos pelos quais a informação conservada ao final do universo influencia o próprio tecido do espaço-tempo, potencialmente semeando a geometria e a distribuição da matéria de um novo universo. Isso sugere um cosmos onde o fim e o começo estão intrinsecamente ligados, unidos pela imutável conservação da informação. Implicações para a humanidade. A compreensão e contemplação do fim do universo pela humanidade oferece profundas lições sobre nosso lugar no cosmos e nossa abordagem das questões existenciais, enraizando-nos em uma perspectiva que é tanto humilhante quanto inspiradora. À medida que olhamos para a vastidão do universo e consideramos seu destino final, somos lembrados de nossa escala infinitesimal, tanto no espaço quanto no tempo. No entanto, paradoxalmente, essa realização não nos diminui. Pelo contrário, eleva nossa apreciação pela complexidade e beleza do cosmos e nossa capacidade única de compreendê-lo. Essa perspectiva cósmica nos ensina sobre a natureza fugaz da existência, não apenas em nível pessoal ou de espécie, mas na escala de estrelas, galáxias e do próprio universo. Infunde-nos um senso de humildade cósmica, reconhecendo que somos parte de um processo muito maior e mais antigo, que se estende muito além de nossas preocupações e vidas imediatas. Essa realização pode mudar nossas questões existenciais de uma narrativa centrada no ser humano, para uma compreensão mais ampla e inclusiva de nosso lugar dentro da rede cósmica da vida e da matéria. Além disso, contemplar o fim do universo e os princípios que o regem, como a entropia, a conservação da informação e a possibilidade de universos cíclicos, nos desafia a pensar profundamente sobre a natureza do tempo, da causalidade e da própria existência. Esses conceitos expandem os limites do pensamento humano, convidando-nos a considerar a possibilidade de que nosso universo seja um de muitos, que nossa existência seja parte de um ciclo cósmico maior e que o legado da humanidade e da vida como a conhecemos possa estar codificado no próprio tecido do cosmos. A exploração dessas ideias também tem implicações práticas para como abordamos nossas vidas e a administração de nosso planeta. Reconhecer a raridade e a preciosidade da vida no contexto do cosmos pode inspirar um maior senso de responsabilidade para preservar e apreciar as delicadas condições que permitem que a vida floresça na Terra. Pode nos motivar a buscar uma vida sustentável, a exploração interestelar e a preservação do conhecimento, da cultura e da biodiversidade para as gerações futuras. A consciência do eventual fim do universo serve como um poderoso motivador para a criatividade humana, a reflexão filosófica e a urgência de encontrar significado em nossa existência. Essa profunda realização
de que o próprio cosmos não é eterno e imutável, mas está sujeito à decadência e transformação, toca o cerne de nossa compreensão da vida, do propósito e da natureza da existência. Obriga-nos a confrontar a finitude de tudo o que conhecemos e nos desafia a derivar significado e propósito dentro desses limites. Em termos de criatividade, a contemplação da extinção do universo inspirou inúmeras obras de arte, literatura e música, bem como inovações na ciência e tecnologia. Artistas e pensadores há muito tempo lidam com os temas da impermanência e do fim dos tempos, usando esses conceitos como pano de fundo para explorar o drama da vida. A vastidão e o mistério do cosmos, justapostos à sua eventual extinção, servem como musa para explorar as profundezas da emoção humana, a resiliência do espírito e a capacidade ilimitada da imaginação. Essa consciência impulsiona os cientistas e inovadores a ir além de nossos limites atuais, a explorar o cosmos, a compreender as leis fundamentais da natureza e a considerar nosso potencial para transcender nossas origens terrestres e talvez até mesmo a vida útil de nosso universo. Filosoficamente, o fim do universo convida a um reexame das questões existenciais e dos valores que orientam nossas vidas. Isso nos leva a questionar a natureza do valor, da ética e das responsabilidades que temos para com nós mesmos, para com os outros e para com a continuidade da consciência e da cultura. A finitude do cosmos pode levar a uma apreciação mais profunda do momento, a um maior investimento no legado que deixamos para trás e a uma compreensão mais profunda da interconexão de todas as coisas. Esta perspectiva promove uma filosofia de administração, onde a ênfase é colocada em nutrir a vida, o conhecimento e a beleza, apesar, ou talvez por causa, de sua natureza transitória. A urgência de encontrar significado em nossa existência é talvez o impacto mais direto da contemplação do fim do universo. Diante da impermanência última de todas as coisas, os indivíduos são impulsionados a buscar propósito em suas ações e relacionamentos, a criar e compartilhar beleza e a deixar um impacto duradouro no mundo e nas pessoas ao seu redor. Essa consciência pode inspirar uma mudança de busca por validação externa para o cultivo de riqueza interior, de acumulação de riqueza material para o enriquecimento do mundo com contribuições que possam reverberar no tempo. Ao contemplar a preservação do conhecimento ao longo dos eons, a humanidade encontra-se à beira de um esforço que estende a imaginação até seus limites. Esta missão, dirigida a transmitir o legado de nosso conhecimento e existência a possíveis civilizações ou inteligências futuras, exige métodos e mensagens inovadores que possam suportar os estragos do tempo e as incertezas dos eventos cósmicos. O desafio não é apenas preservar a informação, mas também garantir que ela possa ser compreendida por entidades com percepções, linguagens e capacidades tecnológicas potencialmente muito diferentes. Uma abordagem para essa tarefa monumental é a criação de cápsulas do tempo ou monumentos duradouros, projetados para durar milhões ou até bilhões de anos. Estes poderiam assumir a forma de placas ou esculturas feitas de materiais resistentes à erosão, corrosão e radiação cósmica, como o platina ou o carbeto de silício. Os discos de ouro das Voyager, atualmente viajando pelo espaço a bordo das naves Voyager, são um exemplo inicial disso, contendo sons, músicas e imagens selecionadas para retratar a diversidade da vida e da cultura na Terra. Outro método envolve codificar o conhecimento na estrutura do DNA, aproveitando sua longevidade e compactação como meio de armazenamento. Os cientistas já fizeram avanços no armazenamento de dados digitais no DNA, uma técnica que poderia ser ampliada para arquivar vastas quantidades de informações sobre a história, cultura, ciência e tecnologia humanas. Esse DNA poderia ser encapsulado em camadas protetoras e colocado em múltiplas localizações na Terra, e além, na esperança de que seres futuros, sejam descendentes da humanidade ou inteligências extraterrestres, possam decifrá-lo. As mensagens que escolhemos preservar devem ser elaboradas com princípios e conceitos universais em mente, visando um nível de comunicação que transcenda a linguagem humana e as especificidades culturais. Isso poderia incluir sequências matemáticas, constantes físicas ou pictogramas simples que representem aspectos fundamentais da anatomia humana, da localização da Terra em relação a objetos celestes conhecidos e conceitos básicos de química e biologia. A mensagem de Arecibo, enviada ao espaço em 1974, exemplifica essa abordagem, usando código binário para transmitir informações básicas sobre a humanidade e o sistema solar. Além dos métodos físicos,
A humanidade também poderia considerar estratégias mais especulativas, como tentar enviar informações através do tempo, através do entrelaçamento quântico ou outros fenômenos nos limites de nossa compreensão da física. Embora tais ideias se aventurem no reino da ficção científica, refletem a amplitude criativa de pensamento que está sendo aplicada ao desafio da comunicação intertemporal. Além disso, fomentar uma cultura de preservação e continuidade dentro da própria civilização humana pode servir como método de preservação do conhecimento. Isso poderia envolver a atualização e salvaguarda contínua de repositórios de conhecimento, instituições dedicadas ou arquivos digitais projetados para sobreviver a catástrofes globais e serem acessíveis para as gerações futuras. Esses repositórios não apenas armazenariam informações, mas também instruções para interpretar os dados, possivelmente incluindo chaves para compreender as linguagens e tecnologias humanas. À medida que a humanidade adquire uma compreensão mais profunda do universo e de nosso lugar dentro dele, a consciência de seu eventual destino coloca em primeiro plano uma série de considerações éticas em escala cósmica. Essas considerações nos obrigam a refletir sobre como nos relacionamos com o cosmos, as responsabilidades que temos para com as gerações futuras e como devemos interagir com a possível vida extraterrestre. Nossas ações, impulsionadas pelo conhecimento da vastidão do universo e sua eventual extinção, têm implicações que vão muito além de nossas preocupações imediatas, tocando a essência de nosso legado e a administração do ambiente cósmico. Em primeiro lugar, o compromisso ético com o universo exige um profundo respeito pelo cosmos como o contexto mais amplo de nossa existência. Esse respeito se manifesta no compromisso com a preservação cósmica e a evitação de atividades que possam ter efeitos adversos no ambiente celeste. À medida que nos aventuramos no espaço, os princípios de não contaminação e preservação dos corpos celestes em seu estado natural tornam-se fundamentais. Esses princípios não só salvaguardam a integridade científica desses ambientes para futuros estudos, mas também honram o valor intrínseco do cosmos além da utilidade humana. Em segundo lugar, nossa compreensão do destino do universo aprofunda nossa responsabilidade para com as gerações futuras. Esta responsabilidade envolve garantir que as gerações seguintes herdem uma riqueza de conhecimento e uma cultura de curiosidade e exploração. Também envolve o desenvolvimento e a preservação de tecnologia e informação que poderiam permitir à humanidade navegar os desafios de um universo em mudança, incluindo potencialmente a busca por novos habitats além da Terra. O imperativo ético de investir em sustentabilidade a longo prazo e na exploração interestelar torna-se um testemunho de nossa dedicação à continuidade da vida humana e terrestre. Além disso, a perspectiva de encontrar formas de vida extraterrestres introduz dilemas éticos complexos relacionados à comunicação, à coexistência e ao intercâmbio de conhecimento. Os princípios de respeito mútuo, não interferência e o intercâmbio pacífico de recursos e informações devem guiar nossas interações. Reconhecer os direitos e a autonomia de outros seres inteligentes e estabelecer relações com eles de maneira que fomente o entendimento e o respeito mútuo sublinha nosso compromisso com a conduta ética não apenas na Terra, mas na arena cósmica. A busca por respostas. Retrocedendo um passo em como encontramos respostas, temos telescópios poderosos como o Telescópio Espacial Hubble e o Telescópio Espacial James Webb, que atuam como os olhos da humanidade no cosmos, permitindo-nos olhar para trás no tempo e desvendar os mistérios da evolução do universo e seu possível destino. Esses telescópios cósmicos aproveitam tecnologia avançada para observar o universo em vários comprimentos de onda, desde a luz visível até o infravermelho, revelando fenômenos que permanecem ocultos a olho nu e proporcionando insights cruciais sobre o passado, o presente e o futuro do cosmos. O telescópio espacial Hubble, lançado em 1990, tem sido uma pedra angular em nossa busca para entender o universo. Ele opera principalmente nos espectros ultravioleta próximo, visível e infravermelho próximo. Uma de suas contribuições mais significativas são as imagens do campo profundo do Hubble, que mostraram a vastidão do universo ao revelar milhares de galáxias em uma porção do céu anteriormente considerada vazia. Essas observações ajudaram os astrônomos a estimar a idade do universo com maior precisão, a entender a taxa de sua expansão e a descobrir a presença de energia escura, uma força misteriosa que está acelerando a expansão do universo. O telescópio espacial James Webb, lançado em dezembro de 2021,
constrói sobre o legado do Hubble com seu foco na astronomia infravermelha. O JWST pode observar o universo em comprimentos de onda mais longos do que o Hubble pode ver, o que lhe permite olhar através de nuvens de poeira cósmica e observar a luz das primeiras galáxias que se formaram após o Big Bang. Essa capacidade é crucial para estudar o universo primitivo, compreender a formação e evolução de galáxias, estrelas e sistemas planetários, e investigar o potencial de vida em planetas que orbitam estrelas distantes. Ambos os telescópios contribuem para a nossa compreensão do destino do universo de várias maneiras. Ao medir a taxa de expansão cósmica e coletar dados sobre a energia escura, eles fornecem insights sobre como o universo pode continuar a evoluir. As observações de supernovas distantes, por exemplo, levaram à conclusão de que a expansão do universo está acelerando, uma descoberta que tem profundas implicações para as teorias sobre o destino final do cosmos. Esses telescópios ajudam os astrônomos a estudar o ciclo de vida das estrelas, desde seu nascimento em nebulosas até sua morte em supernovas ou como buracos negros. Compreender esses processos é vital para reunir as peças da estrutura em grande escala do universo e sua composição química ao longo do tempo. As observações de fenômenos como colisões galácticas e formações estelares oferecem pistas sobre os processos dinâmicos que estão moldando o universo e sugerem como eles podem se desenvolver nos eons vindouros. A busca por detectar a matéria escura, a substância misteriosa que constitui cerca de 27% do universo, mas não emite, absorve ou reflete luz, impulsionou uma série de experimentos de ponta. Esses experimentos visam revelar a natureza da matéria escura, que, apesar de sua invisibilidade, exerce uma atração gravitacional sobre as galáxias e os aglomerados, influenciando a estrutura e evolução do cosmos. Os cientistas conceberam métodos inovadores para detectar a matéria escura de forma direta ou indireta, empregando detectores enterrados profundamente no subsolo, satélites no espaço e grandes colisionadores que tentam recriar as condições do universo primitivo. Um dos experimentos mais proeminentes na busca pela matéria escura é o uso de detectores criogênicos, como os empregados pela busca criogênica de matéria escura, CDMS, e pelo projeto Shannon, de matéria escura, Shannon. Esses experimentos operam em instalações subterrâneas profundas, como a localizada sob o Monte Gran Sasso, na Itália, ou na Mina Soudan, em Minnesota, EUA, para se proteger dos raios cósmicos e outras radiações de fundo que poderiam obscurecer os sinais que procuram. Os detectores são resfriados a temperaturas extremamente baixas para reduzir o ruído das vibrações térmicas, aumentando as chances de detectar as interações fracas entre as partículas de matéria escura e a matéria ordinária. O Grande Colisor de Hadrons no CERN também desempenha um papel fundamental na busca pela matéria escura. Embora o LHC seja mais conhecido por sua descoberta do bóson de Higgs, também realiza experimentos que poderiam revelar partículas de matéria escura. As colisões de prótons a velocidades próximas à luz têm o potencial de criar partículas de matéria escura sob as condições certas. Ao analisar os subprodutos dessas colisões, os cientistas esperam inferir a presença de matéria escura através da energia e do momento faltantes que sugeririam que foram levados por partículas que não podem ser detectadas diretamente. Outra abordagem inovadora é o uso de telescópios e observatórios espaciais, como o Telescópio Espacial de Raios Gama Fermi, que busca sinais indiretos de matéria escura através dos raios gama, que poderiam ser produzidos quando as partículas de matéria escura se aniquilam ou decaem. Ao mapear o céu em raios gama, os cientistas podem identificar excessos de raios gama de regiões conhecidas por terem altas concentrações de matéria escura, como o centro da nossa galáxia ou galáxias anãs próximas. Além disso, experimentos como o espectrômetro magnético ALPHA, AMS, montado na Estação Espacial Internacional, visam detectar a matéria escura de forma indireta, medindo os raios cósmicos. O AMS busca anomalias no fluxo de raios cósmicos que poderiam indicar a presença de partículas de matéria escura que estão se decompondo ou aniquilando em partículas ordinárias. A próxima era de exploração espacial e observação astronômica promete aprofundar nossa compreensão do cosmos através de uma série de missões e telescópios ambiciosos. Esses esforços visam sondar os cantos escuros do universo, iluminando as forças misteriosas da matéria pura e da energia escura, desvendando os segredos do universo primitivo e, talvez o mais intrigante, descobrindo o destino que espera o cosmos.
Na vanguarda desse esforço está o telescópio espacial James Webb, que, após seu desdobramento bem-sucedido, está pronto para continuar a olhar para as profundezas do universo. Suas capacidades infravermelhas permitem retroceder no tempo até a infância do universo, oferecendo pistas que podem iluminar a natureza enigmática da energia escura. Da mesma forma, a missão Euclide da Agência Espacial Europeia está se preparando para mapear a geometria do universo escuro, buscando entender como a matéria escura e a energia escura influenciam a evolução do universo e seu destino final. O telescópio espacial Nancy Grace Roman, uma iniciativa da NASA, promete explorar o cosmos com uma amplitude sem precedentes, focando na energia escura, matéria escura e nas propriedades dos exoplanetas. Sua visão de campo amplo capturará o cosmos com muito mais detalhes do que as capacidades atuais, potencialmente revolucionando nossa compreensão da expansão do universo e das forças em jogo dentro dele. Projetos em terra, como o Conjunto de Quilômetro Quadrado, SKA, e o Observatório Vera C. Rubin, complementarão as missões espaciais, proporcionando observações detalhadas de rádio e realizando a pesquisa do legado do espaço e do tempo, LSST, respectivamente. A vasta rede de radiotelescópios do SKA explorará os primeiros dias do universo, investigando o magnetismo cósmico e a gravidade, enquanto a LSST do Observatório Rubin oferecerá uma pesquisa abrangente do cosmos, descobrindo objetos e fenômenos fracos que poderiam conter as chaves para entender a matéria escura e a energia escura. A Antena Espacial de Interferômetro Laser, LISA, uma missão da ESA com contribuições da NASA, planeja abrir uma nova janela para o universo, detectando ondas gravitacionais do espaço. Isso poderia fornecer conhecimentos sem precedentes sobre a fusão de buracos negros supermassivos e testar nossas teorias da gravidade, potencialmente revelando novos aspectos da estrutura e do destino do universo. Além disso, o instrumento espectroscópico de energia escura, DESI, em Terra, visa medir o efeito da energia escura na expansão do universo. Ao criar um mapa tridimensional detalhado do cosmos e estudar milhões de galáxias e quasares, o DESI busca lançar luz sobre como a aceleração do universo está sendo influenciada pela energia escura. Juntas, essas missões e observatórios estão preparados para revolucionar nossa compreensão do cosmos. Ao mapear o universo com uma precisão e profundidade sem precedentes, eles visam responder a perguntas fundamentais sobre sua estrutura, origens e destino. À medida que esses projetos avançam, não só irão ampliar os limites do conhecimento humano, mas também desafiarão nossa compreensão do universo, potencialmente descobrindo novas físicas que poderiam explicar o destino final do cosmos. Vivendo com um mistério. Refletir sobre a vastidão do tempo e o possível fim do universo sem sucumbir ao medo é um desafio profundo que toca a essência de nossa existência e nossa compreensão de nosso lugar no cosmos. Essa contemplação exige uma mudança de perspectiva, de ver o fim como uma fonte de medo para vê-lo como uma parte natural do ciclo cósmico e um convite para encontrar significado e propósito no tempo que temos. Uma abordagem para enfrentar as vastas escalas de tempo do universo e sua eventual extinção sem medo é abraçar o conceito de humildade cósmica. Reconhecer nosso pequeno lugar no grande esquema das coisas pode ser libertador em vez de aterrorizante. Destaca a interconexão de todas as coisas e o privilégio de fazer parte de algo tão vasto e complexo. Essa humildade nos encoraja a apreciar a beleza e o espanto do universo, fomentando um senso de admiração e curiosidade em vez de pavor. Outra maneira de abordar a contemplação do destino do universo é através da lente do legado e da contribuição. Em vez de se concentrar no fim, podemos nos concentrar no que podemos fazer agora, como podemos contribuir para o conhecimento, a beleza e o bem-estar de nosso mundo e daqueles que podem vir depois de nós. Essa perspectiva desloca a ênfase do medo do fim para a motivação para causar um impacto positivo, incentivando-nos a viver nossas vidas de uma maneira que adicione à narrativa coletiva da humanidade e do cosmos. As tradições filosóficas e espirituais em todo o mundo oferecem insights sobre como contemplar a impermanência com equanimidade. Muitas ensinam o valor de viver no presente, abraçando a mudança como um aspecto inerente da existência e encontrando paz na continuidade do ciclo cósmico. Esses ensinamentos podem fornecer conforto e orientação para enfrentar a vastidão do tempo cósmico, sugerindo que os finais são também começos e que o ciclo de criação e dissolução é um aspecto fundamental do universo.
Engajar-se com a exploração científica do cosmos também pode transformar o medo em fascinação. Aprender sobre os mistérios do universo, as forças que o moldam e nosso lugar dentro dele, pode nos encher de espanto e um desejo de aprender mais, em vez de medo do desconhecido. Essa busca de compreensão pode ser um esforço enriquecedor que nos conecta mais profundamente com o cosmos e entre nós. O futuro desconhecido do universo enriquece nossa apreciação pela maravilha do momento presente. Ao reconhecer que o cosmos está em um estado de constante mudança, somos lembrados de valorizar a beleza e a intrincada complexidade do universo como ele existe agora. O conhecimento de que as estrelas um dia deixarão de brilhar, que as galáxias colidirão e se reformarão, e que o próprio universo está se expandindo a uma taxa acelerada, nos impulsiona a uma busca urgente para explorar e compreender tanto quanto pudermos, enquanto pudermos. Essa busca de compreensão também fomenta um profundo senso de conexão. Ao explorar o cosmos, somos lembrados de nossas origens compartilhadas na poeira estelar de estrelas antigas. Essa perspectiva cósmica fomenta um senso de unidade e propósito, motivando-nos a superar as divisões terrenas. A contemplação da eventual extinção do universo evoca um espectro de reações, desde o medo existencial até a aceitação filosófica. No entanto, a questão de saber se devemos nos preocupar com o fim do universo exige uma compreensão matizada das escalas de tempo cósmicas e de nosso lugar dentro do cosmos. Em primeiro lugar, é essencial reconhecer que os possíveis finais do universo, seja através da morte térmica, do grande rasgo ou outro cenário, estão a bilhões, se não trilhões, de anos de distância. Essas escalas de tempo são tão vastas que diminutam a duração da história humana e até mesmo a idade da própria Terra. Nesse contexto, as preocupações imediatas da humanidade, como abordar as mudanças climáticas, preservar a biodiversidade e garantir o bem-estar das gerações presentes e futuras, têm prioridade. Estes são os temas em que nossos esforços podem ter um impacto significativo. Além disso, o estudo do destino do universo não é apenas um exercício de curiosidade, mas um testemunho do alcance e da ambição do espírito humano. Nosso desejo de entender o cosmos, suas origens e seus possíveis desfechos, fala da nossa necessidade profunda de encontrar nosso lugar dentro do grande tecido da existência. Essa busca de conhecimento enriquece nossa cultura e filosofia, oferecendo perspectivas que podem nos ajudar a navegar nossas próprias vidas com maior sabedoria e compaixão. Embora o fim do universo possa parecer uma abstração distante, também serve como um lembrete do valor do presente e da importância da administração. Saber que as estrelas um dia deixarão de brilhar e que as galáxias se dispersarão destaca a preciosidade do estado atual do cosmos, com sua abundante vida e beleza. Nos encoraja a valorizar e proteger nosso pequeno canto do universo, nosso planeta, e a nos esforçar por um legado que transcenda nosso breve momento na história cósmica. Além disso, a inevitabilidade do fim do universo pode inspirar um senso de humildade cósmica e propósito coletivo. Destaca o destino compartilhado de todos os habitantes do cosmos, sugerindo que nossas diferenças são triviais em comparação com nossas origens e destino comuns. Essa perspectiva pode fomentar um senso de unidade e cooperação, motivando-nos a trabalhar juntos para resolver os desafios prementes que enfrentamos. À medida que chegamos ao final de nossa jornada através do cosmos, exploramos os mistérios do universo, explorando conceitos como matéria escura, buracos negros e o destino final do cosmos. Desde o nascimento das estrelas até o possível renascimento de universos inteiros, lidamos com questões que intrigaram a humanidade por centenas de anos. Através de nossa exploração, vislumbramos a vastidão do espaço e do tempo, obtendo insights sobre os mecanismos do cosmos e nosso lugar dentro dele. Admiramos as maravilhas do universo e refletimos sobre as implicações de sua eventual extinção. Ao longo do caminho, fomos lembrados da importância da investigação científica, da curiosidade e da imaginação em nossa busca para entender o cosmos. Neste ponto, você não viu este outro documentário sobre o espaço? Eu não perderia REM.